Juliano. O Juliano está livre no mercado, se o Atlético fez alguma proposta ou se ele foi oferecido ao Atlético. Aí busquei informações aqui em duas fontes no Atlético e as duas disseram que absolutamente nenhum contato, nem contato do Atlético para com o staff dele e ele nem, também não foi oferecido ao Atlético, então não tem nada. E o Ricardo Oliveira, que fechou com o Coritiba, então será atleta do Coritiba. Luciano Dias, convocações e o Atlético perderá jogadores, inclusive importantes, mas outros clubes também perderão. Mas quais são os do Atlético, Lu? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para você. Algo natural, né? Diante da boa campanha do Atlético, um Galo que tem muitos jogadores estrangeiros e o Galo deve perder 3 jogadores importantes contra o Fortaleza e também o Goiás, já que as eliminatórias começam nos dias 8 e 9 de outubro, a primeira rodada, e no dia 13 de outubro, a segunda rodada. Quais são os jogadores? O Alonso, que apesar do rodízio que é feito aí pelo Sampaoli, é um jogador que vem atuando em quase todas as partidas depois aí do início, do recomeço, né, dos jogos do Atlético, tanto no Campeonato Mineiro e também no Campeonato Brasileiro. O Alonso sendo convocado pela seleção paraguaia, o equatoriano também, Alan Franco, pela seleção do seu país, também vai representar o seu país, o Alan Franco recebendo essas oportunidades. E para fechar essa lista, o venezuelano Savarino. Por enquanto, são listas parciais, mas estes 3 atletas devem ser confirmados nas listas finais de suas respectivas seleções. São ausências importantes. O Galo, que poderia ter jogador também servindo na seleção brasileira, cogitou-se, por exemplo, o Arana na seleção brasileira, mas é algo natural nesse time do Atlético que está voando, né, Everton? Obviamente que será problema para o Sampaoli, mas o Sampaoli tem boas peças de reposição em todos os setores. Claro que no caso do Júnior Alonso, é um caso que preocupa um pouco mais, né, Gomide? A ausência do Júnior Alonso pela forma linear que vem atuando, né? Ou seja, sempre muito bem, pode ser um problema. Você acha que em outras situações... Eu acho que até para a defesa, aliás, eu acho que até não. Para a defesa é o grande problema, para as demais posições nem tanto, né? Se a gente fosse colocar numa escala Fortaleza, aí Goiás e Fluminense, os 3 jogos. Se fôssemos colocar numa escala aí, né, Everton, de grau de perda, né, qual tem um maior grau, com certeza é do Júnior Alonso. É um jogador que atuou em todas as partidas até o momento com o Sampaoli. Ele tem uma influência enorme assim, na questão da criação das jogadas desde o campo de defesa, né, Everton? A gente já falou aqui em alguns momentos que não é que seja previsível, né, porque é muito difícil de fazer uma marcação muito pressão, né, na saída de bola do Atlético. Os adversários, em muitos momentos, eles evitam, né, porque se sai dessa pressão, ele tem muito campo para chegar até o gol do adversário. Mas o quanto a saída de bola passa pelo lado esquerdo com o Júnior Alonso, né? É muito difícil o Atlético iniciar uma construção de jogada e ele pelo menos não ter dado um passe. A bola em algum momento vai passar por ele. Eu acho que é a perda mais significativa desses 3. Perda significativa. Nas outras posições o Atlético tem peças de reposição muito parelhas, mas na defesa, o que ele vem fazendo hoje, CJ, na defesa do Atlético, a forma que joga o Júnior Alonso, o Atlético não tem um zagueiro à altura, né? Com as mesmas características, não tem, né, CJ? E além dessa regularidade física e técnica, né, Everton, jogando ali pelo lado esquerdo, ajudando muito o corredor do Arana, o Júnior Alonso facilita, que a gente às vezes tenta separar e segmentar ali, né, só o zagueiro em si, né, e esquece que, por exemplo, ele ajuda numa saída de bola, ele consegue, o posicionamento dele, a característica dele, consegue fazer com que o Arana jogue mais avançado, facilite o volante, seja para a saída de 3, onde o volante vem ao lado dele ali, ou vai receber essa bola no meio. O Júnior Alonso tem um passe de profundidade muito bom, ele tem uma qualidade de um passe longo, seja aéreo, seja por baixo, é muito firme, enfim, é muito bom zagueiro, é uma enorme perda, né? Vou colocar aqui como
perda. Pro ataque, o Savarino, você tem ali o Marquinhos, o próprio Savin que vem entrando. No meio, você tem o retorno do Natan, tem a opção de Johan, que acabou perdendo espaço pelo crescimento do Alan Franco. Só que o Júnior Alonso, aí eu não vejo quem está lá, como Gabriel, como Igor Rabelo, como Bueno, fazer o que o Júnior Alonso faz. Mas você tá em cima da opinião aí, CJ. Você tá mandando bem. Tá mandando bem. Agora eu quero ouvir aqui do Gris, ainda sobre esse assunto, da questão das características do Júnior Alonso, da dificuldade de achar quem poderia desempenhar melhor a função do Júnior Alonso na ausência dele, Gris. Everton, vai ser uma dupla com Hever e Igor Rabelo, muito provavelmente, né? São os três que estão se revezando ali. Os três se revezando não, né? Porque o Júnior Alonso joga todas. Mas me parece que o Gabriel hoje é carta fora do baralho pro Sampaoli, né? É um jogador que não tem jogado já há muito tempo. E o Bueno me parece... o Bueno também não. E o Bueno me parece mais uma opção ali para reta final de jogo, para algum momento específico da partida. Então, assim, acho muito provável que seja Igor Rabelo e Hever a dupla de zaga. E mostra um pouco já cairia bem nesse time do Atlético e seria titular? E se sim, na vaga de quem? Ô Everton, recorrendo à lembrança do Juliano, à época de Inter e Grêmio, eu diria que sim. Mas há muito tempo não acompanho o futebol do Juliano, que foi para a Turquia, agora estava no mercado árabe. Sempre se mostrou um jogador bastante técnico, né? E até versátil, porque nos clubes gaúchos ele jogou no Inter, ele chegou a jogar mais pela beirada e depois jogou um pouco mais por dentro, como um meia. No Grêmio jogou como um meia, né? E tem essa versatilidade, vamos dizer assim. Mas pode ser, é uma opção. Eu acho que principalmente quando uma das justificativas de todo aquele imbróglio envolvendo o Thiago Neves, né, Everton, foi de oportunidade de mercado, né? Jogador livre, em que o clube não precisa gastar, né, para adquirir os direitos econômicos. Neste sentido, o Juliano se enquadra, né? E eu acredito que possa ser um nome. Não sei se chega com o status de titular, Everton, porque os meio-campistas do Atlético estão muito bem. Ô, CJ, eu gostaria de ouvir sua opinião também. Você acha que o Juliano, caso o Atlético procure, lembrando que não tem nenhuma informação, nem oferecido e nem o Atlético procurou. É porque hoje a notícia de que está livre e tal, e aí isso acaba despertando nos torcedores uma curiosidade para saber se tem alguma relação. Mas não tem. Mas você acha que poderia ser um bom nome, CJ? Ô Everton, ontem a gente conversou com o Alexandre Matos, né, lá no canal do Paulo Azeredo, e aí falando sobre a saída do Léo Senna, e aí ele fazendo essa engenharia junto com a diretoria, aliviando folha de pagamento, emprestando o Léo Senna e com possibilidade de venda para justamente vagar ali ou ter uma oportunidade de chegada de jogador. Nós estamos falando de um jogador conhecido e reconhecido, mas eu estou muito alinhado com o que o Gomide disse aí, o Everton. A gente vai basear e vamos trazer e vamos encaixar o Juliano do futebol do Sul, das apresentações na própria seleção brasileira, ou como está atualmente o Juliano fisicamente. É um grande jogador, não tenho dúvida, vi o que o Gris disse aí, concordo, chega, encaixa, é jogador para muito bom nível técnico, só que algumas coisas devem ser pesadas, né? O dinheiro e a parte física, obviamente. Ô Gris, você viu parte da live ontem, você estava aí todo agitado, o que foi? Tem hora que não dá, né? O que, Gris? Engenharia que fez financeira, liberando o Léo Senna. Se o Léo Senna foi engenheiro que fez, o prédio caiu, né? Gastou um dinheirão no jogador, não jogou 3 jogos e foi